seja bem-vindo a esse canal do YouTube. Esse é o seu Psique em Xeque de hoje. E nós hoje vamos falar sobre o para que serve o diagnóstico psicanalítico. Para que serve o diagnóstico da psicanálise? Antes de tudo, queria pedir a você que se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber todas as vezes que nós postarmos um vídeo, chegar ao seu conhecimento e você puder aí estar também nos ajudando. Também recordando que eu peço a você que nos siga nas redes sociais, vai estar aí no início do vídeo, bem como você mande perguntas nas nossas redes sociais ou aqui mesmo nos comentários do vídeo. Eu peço a todos, envie perguntas que fomentem aí o trabalho nosso aqui, que é sempre importante ter aqui o feedback de quem acompanha, de quem busca compreender algumas coisas aqui dentro do universo psicanalítico, do universo da psicologia, enfim, dentro das áreas psi, ok? Vamos aqui conversar um pouco sobre o porquê ou para que serve o diagnóstico na psicanálise. É bem preciso, de antemão, colocar claro que o diagnóstico psicanalítico difere do diagnóstico da psicologia convencional, da psicologia como um todo. A teoria psicanalítica não vai buscar, de alguma forma, ficar preocupada em descrever, em fundamentar nos fenômenos descritivos ali observáveis, através do atendimento clínico, aquele indivíduo, aquele sujeito que ali está. Ou seja, não vai ficar se ocupando em ficar descrevendo os fenômenos que ocorrem em determinada patologia, em determinada estrutura, né, diagnóstica. O que isso quer dizer? Na sua maioria, a psicologia vai fundamentar dentro dos manuais diagnósticos dos transtornos mentais. Um deles pode ser visto aqui, é o CID. O CID-10, que nesse caso aqui é o CID-10, vai ter aqui algumas descrições aqui nos Fs, né, dos transtornos mentais. Vai fundamentar isso. Os DSMs também são uma forma de descrever algumas síndromes, alguns, vamos assim dizer, distúrbios, e vai buscar tratar tais distúrbios, tais sintomas, de maneira isolada. Isto é, a cada novo sintoma que vai aparecendo, busca-se dar um nome a este fenômeno nesse indivíduo que ali está. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, o indivíduo aparece tendo ou discorrendo de forma alucinatória, tendo alucinações ou delírios. Logo vai buscar se dar um diagnóstico rotulando, dando um nome a qual possível patologia este sujeito, esse indivíduo tem. A psicanálise não vai entender apenas essa forma isolada do fenômeno, do sintoma. Ela vai buscar entender, compreender o que está acontecendo na vida psíquica desse sujeito que o leva a manifestar tal sintoma. E com isso, o objetivo do diagnóstico psicanalítico não é apenas descrever e tratar um sintoma em si, mas sim compreender que tipo de sujeito ali está. Eu vou aqui me apropriar mais da psicanálise lacaniana. E que Lacan, diferentemente de todas essas psicoterapias que a psicologia convencional vai buscar realizar o seu diagnóstico, através, como eu disse, dos manuais de estatística, né, que vai tentar globalizar os sintomas, né, ou seja, todo mundo que tem este sintoma se enquadra em tal ponto. Lacan vai buscar, juntamente, obviamente, recorrendo a Freud, que não é assim, que o sintoma não deve ser isolado e que isso é algo de um trabalho muito mais amplo para trazer ali qual tipo de sujeito ali está se apresentando. O objetivo do diagnóstico psicanalítico é apenas diagnosticar que tipo de estrutura clínica ali se encontra. As estruturas clínicas nós não vamos tratar aqui hoje, mas é só para deixar claro, são o tripé, no caso, né? O diagnóstico psicanalítico vai buscar encontrar em qual está ali o sujeito dentro do tripé: neurose, psicose e perversão. São esses três. Então, o que o diagnóstico psicanalítico vai buscar é compreender
qual tipo de estrutura clínica aquele sujeito que está ali diante do analista possui. E como se chega ao diagnóstico, vamos assim dizer, de forma preliminar, né? De forma ainda bem assim, e por isso gasta-se um tempo e ao mesmo tempo precisa ser hábil em chegar a tal diagnóstico de qual tipo de estrutura está ali. Isso é feito pelo instrumento que Lacan nomeia chamando de entrevistas preliminares. Através das entrevistas preliminares, o analista chega-se ou busca chegar ao diagnóstico de qual tipo de estrutura clínica trata-se aquele sujeito que está ali diante dele. E qual é a necessidade de se compreender qual tipo de estrutura clínica se trata? Porque não se pode tratar, por exemplo, uma pessoa com estrutura clínica psicótica do mesmo jeito que você conduziria alguém com estrutura clínica neurótica. Porque se você tomar alguns pontos que, no caso da neurose, da estrutura neurótica, com um psicótico, e você ali talvez tenha um indivíduo diante do analista que ainda não desencadeou uma crise psicótica, ao tratá-lo, ao intervir, né, com esse sujeito, pensando ser um indivíduo de estrutura neurótica ou sem compreender de que se trata ali de um indivíduo com estrutura psicótica, você pode levá-lo a desencadear uma crise psicótica, o que talvez geraria aí algum certo transtorno. Então, o que deve ser evitado. Então, a base do diagnóstico psicanalítico é compreender que tipo de estrutura clínica possui o sujeito que ali se encontra diante dele. Se é um sujeito que tem uma estrutura neurótica, se é um sujeito que tem uma estrutura psicótica, ou se é um sujeito que tem uma estrutura perversa. Lembrando que os perversos são muito menos comuns, a estrutura clínica perversa é bem menos comum chegar à clínica, pelo menos é o que a literatura mais fala de forma vasta, né? Não que isso seja impossível, porém há uma dificuldade maior para uma pessoa com estrutura clínica perversa de chegar à clínica. Então você já começa aqui a ter um entendimento de por que e para que serve o diagnóstico psicanalítico. Vai servir única e basicamente para se entender qual tipo de estrutura clínica que o sujeito que ali está se encontra, possui. E com isso, você logo vai poder, então, entender em como intervir, porque só tem como intervir a partir do momento que você entende a estrutura clínica desse sujeito, através daquilo que Lacan e Freud chamavam de transferência. E aí você vai conduzir o tratamento desse sujeito a partir da transferência, a partir da relação, analisando e analista ali no setting terapêutico. Ok? Eu espero ter aqui introduzido um pouco desse assunto, né? Introduzido um pouco sobre o que se trata e do porquê o diagnóstico psicanalítico. Gostaria também de aqui recomendar este livro, da editora Zaha, de Bruce Fink, que é a Introdução à Clínica à Psicanálise Lacaniana. Um livro fenomenal, onde eu fundamentei minha fala nesse vídeo de hoje, onde ele vai buscar de forma mais simples, menos densa do que Lacan, né, nos seus tratados, porque quem já teve algum tipo de contato com a obra lacaniana compreende o quão denso é o trabalho de Lacan. Então, Bruce Fink vem buscar aqui introduzir o sujeito a entender melhor alguns temas, alguns conceitos lacanianos, como gozo, transferência, que não é só lacaniano, né? Mas o gozo propriamente é Lacan que introduz de fato o gozo conceitualmente, né? Tirando ali de Freud, mas de forma mais conceitual é Lacan quem pontua e postula a ideia de gozo, sobre a ideia de real, simbólico, imaginário, as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Então, esse livro eu recomendo, um livro aqui de 300 e poucas páginas, pequeno, né? Um pequeno livro aí, 318 páginas, que vai dar a você um bom encaminhamento da obra lacaniana dentro
da clínica da psicanálise lacaniana, ok? Mais uma vez, gostaria de te agradecer e dizer a você que sempre você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal e até o seu próximo Psique em Cheque. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.